Valdic Paiva, oferecimento Astecom, contabilidade, consultoria e treinamentos. Valdic Paiva, consultor e contador, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Valdic. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes do Panorama. Nossa dica de hoje é quais os tipos de empresas e como abrir. E aí, Valdic? Esse assunto, Marcos, nós estamos trazendo hoje para o quadro Momento Empreendedor, tendo em vista que o número de empreendedores em Caicó, na região do Seridó, aqui no Rio Grande do Norte e no Brasil como um todo, ele cresce a cada dia que passa. Então, as pessoas já têm essa tendência, essa veia empreendedora, e o número de pequenos negócios que aparecem, né, cresce cada vez mais. E muitas vezes a informalidade, né, existe a empresa informal, muitas vezes porque aquele empreendedor ele não tem um conhecimento de como abrir, formalizar o seu negócio, ou acha que existe uma burocracia, um custo, né, para isso. E hoje justamente a gente vai trazer aqui e esclarecer um pouco sobre esse assunto, mostrando quais os tipos de empresa, como fazer para estar abrindo uma empresa, quais são os custos, o que é que precisa, e quebrar um pouquinho disso aí, porque existem inúmeras vantagens, né, em ter uma empresa. Inicialmente a questão de estar legalizado, né? Então você não corre aí um risco de uma fiscalização. Enfim, nós vamos dar aqui algumas dicas e esclarecer melhor esse assunto, quais os tipos de empresa e como fazer para estar abrindo o que é necessário. Então vamos lá então, quais são os tipos de empresas? Existe a constituição de um CNPJ, né, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Então isso é o que diferencia uma pessoa jurídica de uma pessoa física. Então é claro que qualquer pessoa pode empreender, pode ter um pequeno negócio, seja um autônomo, seja na sua própria residência, seja prestando um serviço, vendendo algum produto, mas de maneira organizada e legalizada, precisa abrir esse CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Hoje, Marcos, o registro é bastante simples. Para você ter uma ideia, isso é um mito, talvez, que espante mais as pessoas, porque algum tempo atrás você levava muito tempo para abrir uma empresa, gastava muito, e hoje já se consegue abrir um negócio muitas vezes no mesmo dia, ou em 2 dias, na mesma semana. Então isso depende muito daquele profissional que está fazendo. Lá no nosso escritório, na Astecom, é muito comum a gente abrir empresas em 1 dia, 2 dias, porque o processo hoje foi muito facilitado. Então os tipos de empresa, vou falar assim do mais simples, né, do mais que tem menos burocracia, que tem menos custo, aí vou dar uma pincelada nos demais. Então existe o MEI, que a sigla MEI é Microempreendedor Individual. Então há alguns anos o governo federal criou o CNPJ para MEI, que foi justamente para atender aquele grande número de pessoas informais que existem no país. Então os autônomos, os ambulantes, aqueles pequenos negócios que não eram constituídos. Então o governo criou o MEI, que é hoje o tipo de empresa de CNPJ mais fácil de abrir, não tem nenhum custo, né? Qualquer pessoa pode entrar no portal do empreendedor e, com certo conhecimento, abrir a empresa. Lá vai pedir os dados pessoais, né? O endereço, as atividades, o que a pessoa realmente pretende trabalhar com aquele negócio. Mas a gente sempre sugere que é sempre bom procurar um profissional, né? Então, o Sebrae, por exemplo, abre, né, o MEI, o CNPJ MEI gratuitamente. Nós fazemos esse trabalho lá na Astecom, os contadores, os escritórios de contabilidade. Então,
é sempre bom estar procurando um profissional. Então, na mesma hora ali, o MEI você abre sem nenhum custo, né? O que fica pagando por mês é um documento de arrecadação chamado DAS, né? Que é tipo um boleto. Isso aí vai variar, né, de 50 e poucos reais e pouco, dependendo se você for prestador de serviço, comércio, se você for indústria. Então é assim, um valor bem irrisório. E dentro desse pagamento do mês já está incluído, isso é, na minha opinião, uma das coisas mais importantes de abrir um CNPJ MEI, além de você ter o CNPJ, né? Que aí, quais são as vantagens de você ter um CNPJ? Facilita o acesso a bancos, para você, né, ter uma conta bancária, ter um financiamento, facilita o acesso a fornecedores. Hoje a maioria das empresas não vende, né, se você não tiver um CNPJ, ou a venda em CNPJ é mais facilitada. E a questão das fiscalizações, né, como um todo. Então o MEI, ele já está incluído dentro desse valor que você paga aí, 50 e poucos reais mensal, o valor do INSS. Então a pessoa que abre um MEI no seu nome já contribui para a previdência no INSS em cima de um salário mínimo. Agora nem toda empresa pode ser MEI, né? Isso, tem alguns pré-requisitos. Hoje, se você pesquisar lá quais as atividades que pode ser MEI, aí eu diria que é uma infinidade de atividades. Algumas não podem, né, ser MEI, como profissões regulamentadas por lei, né, como algumas atividades que são mais específicas. Mas isso são exceções, é a grande minoria. Então, o CNPJ MEI, o tipo de empresa MEI, é a mais fácil e a mais barata de você abrir. Dentro desse mesmo sistema que o MEI está incluído, tem também o Simples Nacional, né? Então, é bom dizer, voltando um pouquinho para o MEI, que o MEI ele pode assinar a carteira de um funcionário e hoje o limite é de 80 mil anual, né? Então você pode ter um faturamento ou compras de 80 mil anual. Está tramitando, Marcos, já desde o final do ano passado, no Congresso Nacional e está passando pelas comissões lá, ainda para aprovação do presidente, esse teto do mês subir para 130 mil e agora já com correção de inflação, talvez ele ultrapasse até 140 mil anual esse limite de movimentação do MEI. E passar para 2 funcionários, né? O MEI atualmente pode assinar a carteira de um funcionário, então nesse projeto passaria para 2. E aí dentro da sistemática do Simples Nacional, aí você já pode, né, trabalhar com um limite maior, não sendo MEI, a empresa, o CNPJ. Então aí você pode optar pelo Simples Nacional. Aí o Simples Nacional já tem um limite maior, não tem você pode faturar mais, você pode ter vários funcionários de carteira, e aí você vai pagar o imposto em cima do faturamento. Diferente do MEI que paga só aquela taxa mensal, né, daquele valor, uma vez única ali, e caso assine a carteira dos funcionários, do funcionário vai pagar o INSS e o FGTS. Então, normalmente a gente sugere para quem está iniciando, né, para aquele pequeno empreendedor, para aquele pequeno negócio, ele iniciar como MEI. Agora, o MEI vai atender durante um período, né? Quando começa a crescer o negócio, quando começa a aumentar faturamento, a necessidade de ter mais de um funcionário, nós recomendamos que trabalhe um CNPJ, parta para o Simples Nacional. Além do Simples Nacional, aí tem outros tipos de empresa, que é lucro real, lucro presumido, aí são faturamentos maiores, são empresas de maior porte, realmente tem aí mais outros aspectos e características que são um pouco mais técnicos, né? Mas a gente recomenda inicialmente a questão do MEI. Aumentou o faturamento, aumentou o número de funcionários, aí passa para o Simples Nacional. Valdir, me despertou até uma certa curiosidade. Você disse que o MEI, por exemplo, você tem um limite máximo de 80 mil reais de faturamento por ano. Daí uma média de mais ou menos 6.500 reais por mês, né? Se eu passar disso, por exemplo, se eu terminei o ano e faturei 100 mil, 150 mil, me permaneci no MEI, o que pode acontecer comigo? Na verdade, Marcos, será até adiantando um pouquinho, né, que a gente deixa o tema do próximo quadro para a semana que vem, nós vamos falar sobre fiscalizações. Então, assim, há um desenquadramento, né? Se você ultrapassou em qualquer mês do ano aquele limite de 80 mil,
e aí ele é vinculado a vendas, né? O MEI, por exemplo, ele não é obrigado a emitir nota fiscal, salvo seja cobrado do contribuinte, ou se ele for prestar um serviço diretamente a um órgão, a uma instituição. Mas o fisco, né, principalmente o fisco estadual, ele tem acompanhado muito as empresas MEI também com as compras, né? Então, pode acontecer de aquela empresa estourar também aquele limite em compras, principalmente se comprar de outro estado. O que é que acontece se extrapolar esse limite até durante o ano, antes de virar o ano? A empresa poderá ser desenquadrada, né, automaticamente pelos órgãos competentes, a Receita Federal, o Fisco Estadual, né, Secretaria de Tributação do Estado, porque isso hoje é tudo interligado. Quando você vai abrir uma empresa, por exemplo, o cadastro hoje você faz pela internet, né, o contador no escritório, né, nós fazemos esse trabalho, você faz ali interligado, no momento que sai o CNPJ, que é de âmbito nacional, Receita Federal, já gera a inscrição estadual, que é do governo do estado, já gera a inscrição municipal da prefeitura, enfim. Então, passou de 80, é desenquadrado. Pode acontecer de você não ser desenquadrado automaticamente, né? Porque os órgãos competentes, o Estado, a Receita Federal, tenha visto essa situação. Então, a pessoa também, o empreendedor, pode solicitar esse desenquadramento, né? O que é que acontece muito, que é pego de surpresa, o empreendedor, a pessoa que tem MEI? Passou daquele limite e aí o governo desenquadrou e começou a cobrar retroativo. Isso quer dizer o quê? Estamos no mês de julho, entrando julho, né, praticamente. Então, você passou daquele limite, é desenquadrado e começa a pagar em outro sistema, né, que aí você avança para o Simples Nacional automaticamente e aquela cobrança daqueles impostos retroage ao início do ano. Então eu já vi gente dizer, isso é uma pegadinha, né, do governo, eu estou aqui no MEI, até o mês de julho, vou pagar agora retroativo esses impostos, mas acontece muito isso da empresa ser pega de surpresa. Então nós vamos até detalhar essa questão no próximo programa, que vamos falar de fiscalização. Mas assim, falando ainda de MEI, hoje é o prazo limite, hoje dia 30 de junho, é o prazo limite para quem tem MEI, né, CNPJ MEI, fazer sua declaração anual. Né, tem uma obrigação uma vez por ano de declarar, é como se fosse o imposto de renda da empresa, né, da pessoa jurídica, a declaração do MEI. Então o prazo está, pessoal que é MEI, fique atento aí, se não declarou, tem que enviar essa declaração até hoje, porque passou de hoje tem multa, né, tem todo e essa declaração é bem simples de fazer, pode procurar um escritório de contabilidade, o Sebrae faz também, de forma gratuita até, né. Então, Marcos, com relação a essa questão, é importante estar acompanhando. Aquilo que a gente sempre fala aqui no quadro, né, do Momento Empreendedor. Planejamento e organização é importante. Porque às vezes você vai ali, não tem aquele controle, né? Esse mês eu comprei 10 mil, outro mês comprei 20. Daqui a pouco você não tem aquele controle e extrapolou o limite dos 80. Mas como está aí para ser alterado, né, e esse limite ser elevado para 130 ou 144 mil, já estão falando até nesse valor, vai melhorar bastante esse teto. Né? Ok, então, sempre deixar claro a importância de você ter realmente uma consultoria, alguém que entenda realmente do assunto, que acho que o sonho de qualquer pessoa é ser empresário. O nome empresário é muito forte, né? Mas não é fácil você administrar hoje uma empresa, né? Com certeza, e quando a gente escolheu esse tema de hoje, né, os tipos de empresa, pode parecer um tema muito técnico, mas as pessoas, como eu falei no início aqui, ainda têm um certo medo, né? Eu vou ficar aqui quietinho, vou até onde der e tal, mas às vezes gera problemas isso aí, e hoje é muito facilitado, né? O custo é baixo. Agora, é claro, o que você está dizendo aí, eu como contador reforço aqui, né? É sempre bom você ter uma boa assessoria, uma boa orientação, para que realmente não haja problemas. A abertura desde o início já é importante, porque aí aquilo que começa certo e organizado permanece, né? Tem um índice maior aí, tem uma probabilidade maior de dar certo. Hoje aqui em Caicó tem crescido muito o número de novas empresas abertas? Bastante, Marcos, bastante. Apesar das adversidades, né, eu concordo que não é fácil empreender no nosso país. Tem uma carga tributária alta, tem a questão burocrática até, mas como eu estou dizendo aqui, isso já está bem facilitado,
mas e uma crise, pandemia, e, enfim, crise econômica, mas a gente tem acompanhado os números aí. Estava até vendo isso esses dias, o percentual de empresas abertas, né? E isso gera emprego, né? Gera renda, tem aumentado bastante, mesmo com um cenário pós-pandemia ou de inflação, né? De preços altos, enfim. Mas o empreendedorismo é uma coisa que está no sangue praticamente, está na veia aí das pessoas, e aqui na nossa região não é diferente. Valdir, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Gostaria aqui, Marcos, a gente tem sempre encontrado aí com pessoas que têm dado um bom retorno do quadro Momento Empreendedor, são ouvintes já do seu programa, né? Então eu queria mandar aqui um abraço para algumas pessoas e também deixar o nosso tema para a próxima semana. Vamos lá então, sessão abraços. Sessão abraços. Alô, começar hoje pro abraços. Galvão, né? Começar hoje pro Galvão Freire, né? Um abraço. Então, lá em Ipueira, né, a gente quer mandar um abraço para Toninho e para Paulo Brito, estão lá, cada um nas suas respectivas fazendas, acompanham toda quinta-feira. Tomando aquele cafezinho. Tomando um cafezinho. Lá em São João do Sabugi, mandar aqui um abraço para minha mana, né, minha irmã Wanda e João, que estão lá no sítio Novo Mundo. Aqui em Caicó, Fernando da Farmácia Caicó. Fernando França. Fernando França, acompanha toda quinta o quadro Momento Empreendedor. Outro Fernando também, que é nosso ouvinte, Fernando lá da loja P. Araújo, que é nosso cliente lá da Astecom. Um abraço, Fernando. E um abraço também para Joelson, que é da PM. E aí, Marcos, próxima semana, como é de praxe, já deixar o próximo tema, pegando um pouco um gancho nesse assunto de hoje. Outro assunto também, outra coisa que aflige muito tanto o empresário como as pessoas físicas, são as fiscalizações, né? Vira e mexe, a gente, ou o empresário, ou a pessoa física, é pego ali de surpresa com uma cobrança, né? Com algo que mexe com isso aí, que são as fiscalizações. Então a gente vai falar na próxima quinta-feira sobre fiscalizações, os riscos e como se prevenir. Aí vamos falar de Pix, vamos falar de conta bancária, vamos falar de cartão de crédito, vamos falar aí de alguma coisa de impostos e de encargos sociais. Esse negócio de Pix tá uma dor de cabeça aí. Então, falando no tal de um Pix agendado que está tendo noção aí de muitas empresas, né? Então... o Pix, no primeiro momento, ótima, grande facilidade, não cobrava, mas está começando a aparecer aí algumas questões, porque, na verdade, marca aquela questão, estava muito bom, né? Da forma que estava. Então, e nada de graça para ser impressionado, né? Foi bom enquanto durou, digamos. 7h04. Obrigado, Valdir, que você volta na próxima quinta aqui no quadro Momento do Empreendedor. São dicas maravilhosas aí de quem entende o assunto.